do Senhor chegue aí onde você está nesse momento. Nós queremos dar continuidade, né, à palavra que nós temos liberado nas últimas 2 semanas. O tema é a carreira cristã e o texto base, né? O primeiro texto está em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Então pegue aí a sua Bíblia, pegue o seu caderno, sua caneta para você poder anotar a palavra, né, de Deus que será liberada sobre a sua vida nesse momento. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, a carreira cristã. Amados, nós temos vivido tempos difíceis, e esses tempos difíceis indicam 2 coisas, indicam 2 fatos. Os tempos difíceis nos quais nós estamos vivendo indicam 2 coisas. Primeiro, indica que o diabo, o nosso adversário, o inimigo da nossa alma, está preparando o mundo para a vinda do anticristo. Isso é um fato. Toda essa convulsão social mundial, toda essa confusão que tem se instalado a cada dia, não só na nação brasileira, mas em todas as nações, em todos os cantos do mundo. O diabo está preparando o mundo para a chegada do anticristo. Mas há um outro fato, e a esse fato nós precisamos nos apegar firmemente. O outro fato é que o Espírito Santo está preparando a Igreja de Cristo para o arrebatamento. Então, se de um lado o diabo está preparando o mundo para a vinda do anticristo, o Espírito Santo está preparando a Igreja de Cristo para o dia do arrebatamento. Por isso que se faz a cada dia mais necessário, é urgente que a Igreja de Cristo entenda o seu papel, a sua missão. E a Igreja de Cristo somos nós, é cada cristão, cada um dos que abraçaram a fé em Cristo e decidiram ser companheiros de Cristo nessa missão. Nós temos aprendido nas últimas semanas que Cristo não chamou admiradores. Há muitas pessoas
principalmente no Brasil, mas também pelo mundo afora, que se dizem cristãs, mas no entanto ainda não decidiram andar com Cristo, ainda não decidiram seguir as pisadas do Mestre. E é extremamente necessário que nós entendamos isso, entendamos o que significa de fato ser um cristão, o que significa de fato seguir a Cristo. Cristo não chamou admiradores, Cristo chamou companheiros de missão. Nós vemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículos 24 e 25, o próprio Jesus dizendo aos seus discípulos o seguinte, Mateus 16, 24 e 25: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Então eu pergunto para você, para sua reflexão, esse texto porventura se parece com um convite para fazer parte de um fã-clube? Esse texto se parece com um convite de Jesus para que as pessoas façam parte do fã-clube de Jesus? Esse texto se parece com um convite de Jesus para que as pessoas se tornem admiradoras de Jesus? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A proposta de Jesus está nesse texto de forma bastante explícita, de forma bastante clara. Ele diz claramente: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, a vida cristã é uma decisão. Viver com Cristo é uma decisão diária. Viver com Cristo é decidir diariamente seguir as pegadas de Cristo. E a Bíblia compara isso com uma corrida. O primeiro texto que nós lemos vai falar sobre correr a carreira cristã. E a carreira cristã é um estilo de vida proposto pelo próprio Deus. O Senhor Jesus não veio ao mundo para fundar mais uma religião. Quando Jesus veio ao mundo, já existiam diversas religiões. E ele não veio ao mundo para fundar mais uma religião. Não, ele veio ao mundo para nos convidar para viver um estilo de vida proposto pelo próprio Deus. E Deus estabeleceu esse estilo de vida. E como já disse, a Bíblia compara este estilo de vida com o estilo de vida de um atleta, de um corredor. Correr a carreira cristã, essa é a proposta de Deus para as nossas vidas. E
no início do texto, lá de Hebreus capítulo 12, versículo 1. Esse texto começa com a palavra portanto. Portanto. E essa expressão, essa palavra portanto, serve de ligação entre o capítulo 12 de Hebreus e o capítulo 11 de Hebreus. Essa palavra portanto faz a ligação entre esses dois capítulos. E quando nós olhamos para o capítulo 11, ele nos ensina sobre a fé. Então, se o capítulo 11 nos ensina sobre a fé, então ele está dizendo no capítulo 12: portanto, a carreira cristã deve ser uma carreira pela fé. A carreira cristã deve ser praticada pela fé. A carreira cristã, ela deve ser vivida pela fé. E aí o capítulo 11 de Hebreus vai nos ensinar que todos aqueles que obtiveram êxito na corrida, na carreira cristã, eles tiveram a fé como fundamento. Então essa carreira cristã, ela é corrida pela fé. A fé é o fundamento da carreira cristã. Ou seja, essa carreira não é pelo nosso esforço que nós temos êxito. Nessa carreira é através da nossa fé, através da fé no Cristo que ressuscitou ou que já conquistou por nós a vida eterna. É na fé em Cristo Jesus que nós corremos a carreira cristã. Na primeira parte dessa mensagem, nós aprendemos que há algumas semelhanças entre a disciplina de um atleta vencedor e a disciplina de um cristão vencedor, de alguém que corre a carreira cristã com êxito. Vimos algumas semelhanças, mas agora nós estamos vendo algo que não se assemelha, porque o atleta vencedor, ele vence através de um esforço físico tremendo que ele faz. Já correr a carreira cristã não se conta, não é o nosso esforço que mais se conta na carreira cristã, mas é a nossa fé. E fé tem a ver com o sobrenatural. Fé tem a ver com contar com o sobrenatural. Fé tem a ver com crer no sobrenatural. Nós estamos vivendo dias difíceis, porém devemos continuar correndo com perseverança a carreira cristã. Não é porque nós estamos vivendo dias muito difíceis que nós devemos parar a carreira. Não é porque nós estamos vivendo dias muito difíceis que nós devemos desanimar na nossa carreira cristã, parar. Não, porque
nós devemos correr a carreira cristã pela fé, e fé é se mover no sobrenatural, ou seja, ainda que os nossos olhos físicos estejam vendo muitas adversidades, porém, com os nossos olhos espirituais, nós nos movemos em direção ao sobrenatural. Fé também é se posicionar enquanto observa o mover de Deus, enquanto se observa Deus agindo. É impressionante que nesse capítulo 11, onde alguns estudiosos apelidaram de a galeria dos heróis da fé, nós vemos homens e mulheres que, mesmo diante de grandes batalhas, mesmo diante de intensas batalhas que, se forem comparadas com toda essa batalha ligada à pandemia, essa batalha ligada à pandemia é fichinha diante de muitas batalhas que esses homens e mulheres batalharam na Bíblia. Porém, esses homens e mulheres não retrocederam. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós não devemos retroceder. Nós não somos como aqueles que retrocedem. Nós somos como aqueles que avançam e vencem pela fé. E fé é se posicionar enquanto observa Deus agindo, enquanto crê no mover de Deus. Fé é enxergar com os olhos de Deus. E Deus, Ele nos faz enxergar a vitória além da batalha. Deus nos faz enxergar isso. Fé é enxergar as coisas com os olhos de Deus. Fé é enxergar as circunstâncias com os olhos de Deus. Fé é enxergar as pessoas com os olhos de Deus. Porque com os nossos olhos, a nossa tendência é desanimar. Olhando com os nossos olhos, a nossa tendência é parar, é desistir. A nossa tendência é ficar apavorado. A nossa tendência é ficar deprimido quando nós olhamos apenas com os nossos olhos, mas quando nós olhamos para as coisas, para as circunstâncias, para as pessoas difíceis com os olhos de Deus, então nós nos posicionamos e conseguimos ver o mover de Deus, o agir de Deus em nossas vidas e através das nossas vidas. Por isso que em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a palavra do Senhor diz, Hebreus capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Esse texto não está dizendo que a fé é a certeza daquilo que nós enxergamos
com os nossos olhos humanos, com os nossos olhos físicos. Esse texto não está afirmando isso. A palavra do Senhor está afirmando que a fé que vai nos fazer, nos mover no sobrenatural, mesmo em dias de intensas batalhas, é a fé na certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que não vemos. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. O que vai fazer a diferença nas nossas vidas em dias difíceis como esses que nós estamos vivendo é ouvir a palavra do Senhor, ouvir a voz do Senhor. E à medida que nós ouvimos a palavra do Senhor, mas essa fé vai crescendo dentro de nós, e ainda que com os nossos olhos físicos nós vejamos muitas coisas contrárias, mas nós não vamos fixar os olhos nestas coisas. Nós não nos moveremos pelo nosso olhar, nós nos moveremos pela palavra liberada de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. E em Hebreus capítulo 11, versículo 3, a palavra do Senhor diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Nós venceremos pela palavra de Deus, nós nos moveremos pela palavra de Deus. A nossa fé será fortalecida através da palavra de Deus. O sobrenatural acontecerá através da palavra liberada por Deus. Aquilo que ainda não existe em nossas vidas passará a existir por meio da palavra poderosa de Deus. A fé é um presente de Deus que nos dá a capacidade de ver aquilo que Deus quer que nós vejamos. A fé nos dá essa capacidade. Deus nos deu a fé como um presente. Um presente. A fé é um dom de Deus. E essa fé, ela é a capacidade divina de nós enxergarmos as coisas, as pessoas e as circunstâncias, assim como Deus enxerga, assim como Deus quer que nós vejamos. Deus tem uma visão para a sua vida. Deus quer que você veja assim como Ele vê. Olhando para esse texto de Hebreus capítulo 11, nós vemos, como já disse aqui, muitos homens e mulheres de Deus que mesmo em meio a circunstâncias muito difíceis,
eles venceram pela fé. Venceram pela fé. E porque venceram pela fé, eles se tornaram referenciais de fé. Homens e mulheres que se tornaram referenciais de uma fé firme no Deus verdadeiro. E aí eu pergunto para você: quem são os teus referenciais de fé na sua carreira cristã? Um referencial de fé, uma pessoa que se torna um referencial de fé para a nossa carreira cristã, não é aquela pessoa que muito conquista as coisas de Deus, mas é a pessoa que muito alegra o coração de Deus. O referencial de fé não é a pessoa que conquista muitas coisas de Deus, mas é a pessoa que muito faz a vontade de Deus. É interessante que nós nos preocupamos muito com aquilo que nós queremos. Nós nos preocupamos muito com aquilo que nós desejamos. Nós nos preocupamos muito com as coisas temporárias dessa vida. E aí, por conta de todas essas preocupações e por conta de todos esses desejos que estão em nosso coração, nós buscamos a Deus e esperamos que Deus nos dê, que Deus nos abençoe com coisas, com dinheiro, com bens materiais. E aí nós encaramos a fé como um instrumento de conquista. Nós encaramos a fé como um instrumento, como um meio para se conquistar coisas de Deus. Preste atenção, a fé não é um instrumento para simplesmente conquistarmos coisas de Deus. Não, a fé, ela é um instrumento para nós, através dela, alegrarmos o coração de Deus, fazendo a vontade de Deus. Então, encare a fé como instrumento de Deus para a sua vida, como um presente de Deus para a sua vida, e um instrumento para que através dela você consiga fazer a vontade de Deus, satisfazer os desejos de Deus, cumprir a missão que o Senhor confiou em suas mãos. E aí, pensando nisso, nós devemos escolher corretamente quem são os nossos referenciais de fé. Porque hoje em dia, com toda essa vontade, esse desejo louco da maioria das pessoas por obter uma vida mais cômoda, com mais recursos, com mais bens materiais aqui na terra, essas pessoas têm elegido para elas referenciais de fé, têm elegido para elas homens e mulheres de fé que têm a
trazido a fé ou demonstrado a fé como se fosse uma ferramenta somente para a conquista de bens materiais. Então a pessoa logo raciocina: eu vou seguir aquele pastor, porque aquele pastor é um homem de fé. Olha o carro dele, olha a casa dele. Eu vou seguir aquele líder espiritual, eu vou seguir aquele líder religioso. Olha quantas coisas ele conquistou, olha como ele é próspero. Olha como aquela outra pessoa são prósperas, são abastadas financeiramente, são referenciais de fé. Eu não acredito assim. Eu acredito que um referencial de fé é a pessoa que muito faz a vontade de Deus. Não é a pessoa que muito conquista coisas de Deus, mas é a pessoa que muito faz a vontade de Deus. Se você for ler essa relação de nomes que está em Hebreus capítulo 11, muitos nomes de homens e mulheres de Deus, você vai ver que o forte na vida desses homens e mulheres de Deus não foi a conquista de bens materiais. O forte na vida desses homens e mulheres de Deus foi terem vivido para fazer a vontade de Deus. Por isso que precisamos entender que o mais importante uso da fé não é conseguir coisas. O mais importante uso da fé é agradar a Deus. Lá no versículo 6 de Hebreus 11, a palavra do Senhor diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. O mais importante uso da fé não é conseguir coisas, mas é agradar a Deus. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1, que é o nosso texto base, ele começa falando sobre uma grande nuvem de testemunhas. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Essa nuvem de testemunhas, elas são pessoas que viveram pela fé e se tornaram referenciais de fé. São pessoas que correram a carreira proposta por Deus, obtiveram êxito, e agora o texto sagrado coloca essas pessoas, esses heróis da fé, como uma nuvem de testemunhas, porque agora sou eu e você que estamos no tempo da carreira cristã. Esse é o nosso tempo, essa é a nossa vez. Deus se moveu poderosamente, fez coisas poderosas, grandiosas, através desses homens e mulheres que estão no capítulo 11. Agora Deus
Deus deseja fazer coisas poderosas, coisas grandiosas através de mim e de você. Aleluia. E eles servem para nós agora como uma nuvem de testemunhas, ou seja, como referenciais de fé. Referenciais de fé. Homens e mulheres que servem como referenciais de fé. Nós temos, por exemplo, nessa lista, nós temos um referencial de fé chamado Abel. E Hebreus capítulo 11, versículo 4, a palavra do Senhor diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Como é que nós podemos entender aqui sobre a fé de Abel? Nós sabemos que Abel, ele foi um dos filhos de Adão e Eva. Caim foi o seu irmão. E Abel, ele se tornou pastor de ovelhas. Já o seu irmão Caim, ele se tornou um agricultor. E em certa ocasião, os dois ofereceram um sacrifício ao Senhor, uma oferta ao Senhor. A Bíblia diz que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel, seu irmão, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho, e o Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu, o seu rosto se transtornou e ele matou o seu irmão Abel. Presta atenção, porque nós aprendemos aqui uma preciosa lição. E a lição é que Deus não vai aprovar ou aceitar qualquer coisa que nós ofereçamos para Ele. Às vezes nós achamos que oferecendo qualquer coisa para Deus, Ele vai aceitar. Ele não aceita qualquer coisa. E aqui está uma grande prova de que Deus não aceita qualquer coisa, qualquer tipo de oferta. Nós aprendemos com Abel. Abel, ele é um referencial de fé. Abel ofereceu as primeiras crias, ofereceu as suas primícias. Abel ofereceu a Deus aquilo que ele tinha de melhor. Abel selecionou antes de oferecer ao Senhor. Por isso que, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele diz lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, olha, dê conforme você aprovou no seu coração. Primeiro proponha no seu coração, depois dê a oferta. Primeiro aprove a oferta no seu coração, depois ofereça essa oferta ao Senhor. Abel entendia
que Deus era a pessoa mais importante na existência dele. Então nós temos em Abel um referencial de homem de fé, porque ele ofertava ao Senhor o melhor, e ele ofertava ao Senhor o melhor, porque ele entendia que Deus era a pessoa mais importante na existência dele. À medida que nós entendermos que Deus é a pessoa mais importante em nossas vidas, mais nós nos entregaremos para Ele, mas nós nos doaremos para Ele, mas nós nos ofereceremos para Ele. À medida que nós entendermos isso, que Deus é a pessoa mais importante na nossa existência. Abel entendia que sem Deus ele não era, e sem Deus ele não tinha coisa alguma. Abel entendia que Deus é o dono de todas as coisas. Por isso que fé é a visão correta acerca de Deus. Fé é a visão correta acerca de si mesmo. E fé é a visão correta acerca das pessoas e das coisas. Qual é o exemplo de fé que Caim deixou para gerações? Por outro lado, qual é o exemplo de fé que Abel deixou para as gerações? Qual é o exemplo de fé que você vai deixar para as gerações? O texto diz que, embora ele já esteja morto, por meio da fé, Abel ainda fala. Qual é o maior resultado da corrida que nós estamos correndo? Muitas pessoas abraçam a fé em Jesus porque elas querem resolver alguns problemas, porque elas querem ser supridas de muitas necessidades. E eu digo que nós devemos buscar ao Senhor mesmo, é a Ele que nós devemos buscar. Mas não simplesmente, não somente motivados por isso, porque o maior resultado de se correr a carreira cristã é o de receber bom testemunho. Assim como Abel recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus, eu e você devemos, através dessa corrida, através da carreira cristã, recebermos o testemunho de que agradamos ao Senhor. O testemunho de uma fé que não se cala com a morte. Por isso que o texto em Hebreus 12 diz: deixemos todo o embaraço. E nós entendemos aqui que deixar todo o embaraço para que nós possamos oferecer o melhor para Deus. Você sabe por que muitas pessoas não têm oferecido o melhor para Deus? Porque têm se deixado embaraçar por muitas coisas
passageiras dessa vida. Mas nós temos um segundo nome nessa lista de homens e mulheres de fé, que é Enoque. E em Hebreus capítulo 11, versículo 5, a palavra do Senhor diz: pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. A fé é muito mais do que um instrumento para se conseguir coisas de Deus. A fé é um instrumento para nós agradarmos a Deus. O principal uso da fé é agradar a Deus. O principal uso da fé não é adquirir coisas, não é resolver problemas. O principal uso da fé é agradar a Deus. E como é que Enoque consegue agradar a Deus? Lá em Gênesis capítulo 5, versículo 24, nós lemos o seguinte: Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Como Enoque consegue andar com Deus? Como conseguir agradar a Deus sem andar com Deus? Como conseguir andar com Deus sem agradar a Deus? Como conseguir as duas coisas, andar com Deus e agradar a Deus? Lá em João 14:6, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Diante desse texto, eu pergunto: qual é o verdadeiro sentido da vida? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, diante desse texto, eu pergunto: qual é o verdadeiro sentido da vida? O verdadeiro sentido da vida é andar com Deus e agradar a Deus. Esse é o verdadeiro sentido da vida. Andar com Deus e agradar a Deus. Porque o melhor de Deus é o próprio Deus. As demais coisas vêm como resultado de se agradar a Deus. Por isso que o principal uso da fé não é adquirir coisas. O principal uso da fé é agradar a Deus. E agradando a Deus, nós recebemos do Senhor coisas. Deixemos todo o embaraço a fim de agradar a Deus. O terceiro nome nessa lista de heróis da fé é Noé. Hebreus 11:7 diz: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E lá em Gênesis capítulo 6, versículo 22, o texto sagrado diz que Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado.
E eu pergunto: você é uma pessoa obediente? Você é uma pessoa obediente? O obediente, na verdade, é aquele que obedece até uma criança quando entende que a instrução, o ensinamento é correto. Então, para sermos obedientes, primeiro nós precisamos tratar com o nosso ego. Primeiro nós precisamos tratar com o nosso orgulho. Porque o obediente obedece até uma criança. Se o que a criança está instruindo é algo correto. Enquanto desobediente, ele desobedece até os mais sábios, os mais experientes. Um homem de fé, uma mulher de fé é destacado por sua obediência, porque fé e obediência andam lado a lado. Não existe fé sem obediência. O texto diz que Noé, movido por santo temor, obedeceu às instruções de Deus, mesmo ainda nunca tendo visto aquilo que Deus disse que ia acontecer. Movido por santo temor. Santo temor é obediência. Temer a Deus é obedecer a Deus. Essa carreira cristã é uma carreira que só é possível terminar se for pela fé. Há uma grande nuvem de testemunhas ao nosso redor. Nós temos o testemunho daqueles que passaram pelo mesmo percurso que nós estamos passando agora. É interessante que a carta aos Hebreus foi escrita para os cristãos numa época em que eles estavam sofrendo grandes perseguições, numa época muito difícil para os cristãos. E essa carta foi escrita para eles com o objetivo de fortalecer a fé deles. Por isso que nessa carta o apóstolo Paulo citou no capítulo 11 todos esses exemplos de homens e mulheres que venceram pela fé, para motivar também aqueles cristãos que estavam vivendo dias difíceis, de grandes perseguições. Tudo isso que nós estamos vivenciando, como por exemplo, sendo impedidos de estarmos agora, nesse momento, todos juntos, num lugar como esse, não só nos alegrando com a presença de Deus, mas também nos alegrando com a comunhão dos demais irmãos,
tudo isso que está acontecendo e que está nos impedindo de termos um momento como esse agora, é apenas uma pequena amostra, é apenas fichinha diante do que está por vir, diante das perseguições, diante de coisas que ainda acontecerão, mas por isso que o Senhor tem liberado a sua palavra sobre as nossas vidas, tem nos exortado para que nós, com fé, continuemos correndo a carreira cristã, independente do que venha acontecer, porque independente do que venha acontecer, a igreja de Cristo foi feita por Cristo, foi colocada por Cristo aqui nesta terra para ser vencedora. A igreja de Cristo é sempre vencedora. Ela nasceu para vencer e vencer pela fé. Presta atenção em quem está influenciando você. Preste atenção em quem está sendo seu exemplo de fé. Preste atenção em quem você tem deixado influenciar a sua vida. Às vezes, algumas pessoas que estão próximas de nós são péssimas influenciadoras para nós. E aí nós precisamos estar atentos. E aí, pastor, o que fazer depois de descobrir que as pessoas que estão bem próximas de mim, o cônjuge, pai, mãe, irmãos, pessoas que estão bem próximas de mim, têm sido péssimas influenciadoras para a minha fé? O que fazer? Eu digo para você primeiro, o que você não deve fazer. Você não deve rejeitar essas pessoas, abandonar essas pessoas. E agora eu digo o que você deve fazer. Você não deve se deixar influenciar por essas pessoas. Porque em termos de fé, você deve escolher pessoas que sejam boas influências para a sua vida. Pessoas que sejam capazes de, através do seu próprio testemunho, levar você a crescer espiritualmente, a chegar mais perto de Deus, a conhecer mais a Deus, a servir ao Senhor com mais fervor. Às vezes, muitas das vezes, até mesmo no meio da congregação onde nós congregamos, nós precisamos selecionar quem são as pessoas que nós vamos permitir que influencie a nossa fé. E aí precisamos observar, porque tem algumas pessoas que infelizmente ainda não são boas influências para a nossa fé. Rejeitá-las, desprezá-las, não, mas também não devemos permitir que essas pessoas influenciem a nossa fé. Por isso que nós devemos observar o testemunho, a fé, o andar com Deus,
o correr a carreira cristã de muitas pessoas que estão ao nosso redor e nos deixarmos influenciar por aqueles que de fato têm adquirido de Deus um bom testemunho. E graças a Deus, que Deus não tem deixado faltar pessoas assim. Graças a Deus, glórias a Deus. Assim como não faltou para os servos de Deus no passado bons referenciais de fé, assim também não tem faltado